O primeiro princípio que a gente vai estudar é o princípio da legalidade. A gente vai estudar aqui os princípios constitucionais do direito penal. Não se assusta com esse latim que está aqui, nullum crime sine praevia lege. Eu sempre vou colocar porque às vezes aparece em prova. Tem umas expressões assim em latim que às vezes o examinador costuma gostar, costuma colocar na prova, mas não precisa ficar se preocupando com isso nesse primeiro momento, não. O que que é o princípio da legalidade, pessoal? Ele está previsto lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que fala: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A gente tem praticamente a mesma expressão no nosso Código Penal. Quando a gente começa a estudar o Código Penal, quando a gente abre o Código Penal, a primeira coisa, o primeiro artigo é isso aqui: não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Daqui, a gente precisa extrair dois subprincípios. Presta atenção o que que é o princípio da legalidade, olha só. Acompanha comigo, não há crime sem lei. Não há crime sem lei anterior que defina. Daqui, a gente extrai um subprincípio chamado de princípio da reserva legal. Lá no direito administrativo, lá no direito constitucional, você estuda a hierarquia das normas, você estuda que outras autoridades da administração pública são responsáveis por emitir determinadas normas, regulamentos, portarias, resoluções. Agora, lei. Quem é o órgão responsável por editar, por sancionar leis? É o Congresso Nacional, é o Poder Legislativo. Então, uma conduta criminosa, ela só pode vir a ser cominada, né? Uma pena só pode ser vir cominada, uma conduta criminosa só pode ser, aquela conduta só pode ser criminalizada através de lei, lei em sentido estrito, emanada pelo Congresso Nacional. Princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que defina. E nem a pena sem prévia cominação legal. Olha só. Tem lei o quê? Anterior que defina. Sem prévia cominação legal. O que é cominação? Cominação da pena é aquele intervalo que o legislador dá entre o mínimo e o máximo legal da pena para aquele crime. Exemplo, homicídio, 6 a 20 anos. Isso aqui é cominar pena. E então grava comigo. Princípio da reserva legal. A gente só vai ter uma conduta criminosa se ela estiver prevista em lei. E essa lei tem que ter sido emanada pelo Congresso Nacional, pelo nosso Poder Legislativo. A gente não pode ter, inclusive, conduta criminosa por um Estado. O Rio de Janeiro passou a considerar crime jogar papel, jogar lixo na rua. Não pode, o Rio de Janeiro não pode fazer isso. O único que tem competência, mas isso já é assunto de direito constitucional, mas o único que tem competência é a União. Precisa entender que somente lei. Por que você precisa entender isso? Porque o examinador vai perguntar para você se uma medida provisória, se uma resolução, se um regulamento, se um decreto do presidente da República pode criminalizar uma conduta. Não pode. E essa lei ela precisa ser anterior ao fato. Isso é óbvio, porque senão extraria uma insegurança jurídica para todos nós, para toda a sociedade. Preste atenção no seguinte exemplo. Imagina que você está aqui estudando, passou o seu dia estudando 8, 9, 10 horas. Aí você fala: porra, vou dar uma descansada, hoje é final de semana, vou pro bar tomar uma gelada, depois eu tiro aquela soneca boa, durmo até amanhã, descanso e começo a pegar firme novamente nos meus estudos. Você vai pro bar e você senta do lado de fora do bar, na mesa, na calçada, na mesa ainda do estabelecimento, mas ali na calçada, começa a tomar aquele teu teleco-teco, começa a tomar tua geladinha. Ok, tranquilo, super justo, você tem mais é que dar uma relaxada na sua mente de vez em quando. Na semana seguinte, 3 dias depois, é sancionada uma lei criminalizando a conduta de tomar cerveja na calçada do estabelecimento. A partir daquele momento, você só pode ingerir bebida alcoólica da porta do estabelecimento para dentro. Se você ingerir bebida alcoólica na calçada do estabelecimento, essa conduta vai ser criminosa, com uma pena, sei lá, de reclusão de 2 a 8 anos. É óbvio que isso nunca vai acontecer porque fere outros princípios do direito penal que a gente vai ver mais para frente. Mas a título de exemplo, imaginem que essa conduta tenha sido criminalizada 3 dias depois do fato. Aconteceu uma investigação e foi descoberto através de câmeras que lá no final de semana, no sábado, no domingo, você estava naquele bar, sentado numa calçada, tomando a sua cerveja. Você vai responder por esse crime? Não, porque a lei, ela não era anterior ao fato. Percebam o princípio da legalidade, que a gente divide ele em princípio da reserva legal, que significa dizer que somente lei poderá criar uma conduta criminosa. E na outra divisão a gente tem o princípio, eu não escrevi aqui, da anterioridade da lei penal. A lei ela precisa necessariamente ser anterior ao fato.
anterioridade da lei penal, porque se não for anterior ao fato, você não vai responder por aquele crime. Vamos lá, vamos seguir. Os subprincípios, então, como eu falei, está aqui para vocês no material. Reserva legal, não há crime e nem pena sem lei em sentido estrito. Somente lei. Anterioridade da lei penal. A lei penal mais grave, ela deve ser anterior ao fato. Ela não vai se aplicar aos fatos praticados antes da sua entrada em vigor. E aí a gente vai ter que estudar aqui no momento oportuno, não agora, mas a gente vai entender que a lei penal benéfica, ela possui retroatividade. A regra é que a lei penal, ela vai vigorar, ela vai incidir, causar efeitos daquele momento para frente. Porém, se ela for mais benéfica para o agente que eventualmente já esteja respondendo por um crime, aí sim ela vai retroagir para beneficiar o réu. Vou te dar um exemplo rápido, mas a gente vai falar mais para frente. Imagina que hoje a pena do furto seja de 1 a 4 anos. Um cara foi condenado pela pena máxima, 4 anos de restrição de liberdade. Ele está cumprindo a pena dele, 4 anos de restrição de liberdade. Entrou uma lei em vigor que diz que a pena do furto já não é mais tão grave assim, e ela vai passar a ser punida com uma pena de 6 meses a 2 anos. Se a sociedade entende que aquela conduta já não é mais tão grave assim, é justo o cara que praticou o crime continuar respondendo por uma pena máxima de até 4 anos? Se hoje a pena máxima vai até 2, não, ele vai ter que ser revisto, a pena dele vai ter que ser revista. Essa lei vai ter que retroagir para beneficiá-lo, certo? Se for benéfico para o réu, vai retroagir. Por fim, a gente ainda tem como um subprincípio do princípio da legalidade a taxatividade. Vamos lá. O que é ser taxativo? É ser claro, é ser direto, é ser exatamente taxativo. O direito penal, ele precisa ser taxativo. Ele precisa trazer uma conduta descrita que seja bem clara, que diga para você exatamente o que é aquele crime. Exemplo, homicídio, matar alguém. O que é matar alguém? É você tirar a vida de outra pessoa. Não tem o que discutir aqui. Não tem subjetividade. É muito fácil de você entender. Agora, pensa num crime que a gente já estudou, lá do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso ele é muito criticado pela doutrina. Ele tem os tipos penais ali muito abertos, muito subjetivos. Isso é muito ruim. Lá no artigo 96 do Estatuto do Idoso tem o crime lá de discriminação, né, discriminar a pessoa idosa. Aí no parágrafo único ele traz uma conduta equiparada e ele fala assim: incorre na mesma pena quem menosprezar, humilhar, desdenhar de pessoa idosa por qualquer motivo. Cara, isso não é taxativo. Não é taxativo. Isso foi uma falha do legislador e não deveria ter sido escrito dessa forma. Prejudica muito a interpretação da lei penal. E a gente não pode dar margem de interpretação para a lei penal. O que é humilhar uma pessoa idosa, desdenhar de uma pessoa idosa por qualquer motivo? Podem ser inúmeras situações. Enfim, a gente extrai do princípio da legalidade do artigo 1º a reserva legal, que simplesmente, resumindo tudo que a gente falou até agora, resumido, princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. Daí a gente extrai a reserva legal e, por uma conduta ser considerada criminosa, a gente necessariamente precisa de uma lei, tem que ser emanada por uma lei em sentido estrito, e a gente extrai mais 2 subprincípios: o da taxatividade, que a lei penal deve ser certa, deve ser clara, deve ser taxativa, aquela conduta, e a anterioridade, que diz que a lei penal que traz essa conduta, ela precisa ser anterior ao fato, porque senão a pessoa não vai responder. Salvo se alguém já estiver respondendo por um crime, vier uma lei que seja mais benéfica para ele. Aí vai retroagir e a gente vai falar disso